Seja bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido de hoje é AIDS. Elegeram o dia 1º de dezembro como o Dia Mundial de Combate à AIDS. Praticamente todos já ouviram falar dessa doença e dos seus riscos. Para que a AIDS seja minimizada, é indispensável conhecer seus sintomas, possíveis agravamentos e meios mais eficazes de combatê-la. É imprescindível prezar por sua prevenção, saber as alternativas à disposição dos pacientes e as principais particularidades em torno da doença. Com isso em mente, preparei este podcast para desmistificar a AIDS e compartilhar tudo o que você precisa saber a respeito dela. Começo descrevendo o que é AIDS. É uma doença que compromete o sistema imunológico. Trata-se de uma sigla para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Ela gera o enfraquecimento das defesas do corpo, tornando mais suscetível o surgimento de doenças que normalmente haveria o controle natural feito pelo organismo. Doenças como toxoplasmose, tuberculose e certos tipos de câncer são patologias chamadas de oportunistas, começam a surgir com mais frequência e em maior intensidade. O próprio tratamento é prejudicado com a presença da AIDS. Contrair HIV não é o mesmo que ter AIDS. A presença do HIV no organismo não quer dizer necessariamente que o paciente é portador de AIDS. Enquanto o vírus se multiplica nas células de defesa, ele as rompe e procura por outras para dar seguimento à infecção. Depois de certo tempo, o número de linfócitos T começa a diminuir bastante. É só nessa etapa mais avançada que o corpo fica sujeito às doenças oportunistas e desenvolve a AIDS. O tempo médio entre a infecção pelo HIV e o surgimento da AIDS propriamente dita costuma ser de 10 anos. Evidentemente, isso pode acontecer muito mais rapidamente em algumas pessoas. Em outras, pode ser que a AIDS sequer seja desenvolvida. Nesse último caso, a doença não ocorre por conta do tratamento iniciado logo após a infecção do HIV. Se bem-sucedido, ele mantém a carga viral indetectável. Entenda como surgiu a AIDS. A teoria mais aceita é que o HIV tenha sido originado a partir do macaco símio, que é o vírus da imunodeficiência símia. Acredita-se que sua adaptação para os humanos começou no século XIX, quando a caça e a domesticação do chimpanzé típico da África Ocidental eram intensas. Os primeiros casos de AIDS só ocorreram muitos anos depois, durante os anos de 1970, no Haiti, na África Central e nos Estados Unidos. Na época, ela causava principalmente pneumonia e o sarcoma de Kaposi, um câncer raro de pele. No início, as pessoas utilizavam a doença para reforçar seus preconceitos. Sua manifestação era associada apenas a grupos marginalizados, como homossexuais, profissionais do sexo, usuários de drogas como heroína injetável e os próprios haitianos. Quando ainda era denominada por termos preconceituosos, como câncer gay, a AIDS era praticamente uma sentença de morte e levava os pacientes a óbito em pouco tempo. Os primeiros sinais de conscientização só começaram a surgir depois que o HIV foi isolado e cientificamente descrito em 1983, pelo virologista francês Luc Montagnier. Já as perspectivas de sobrevida tiveram início na década de 1980, quando os primeiros medicamentos antirretrovirais surgiram contra a multiplicação do vírus. O mais popular deles, chamado de AZT, começou a ser usado no tratamento da AIDS em 1987. Desde então, os avanços são contínuos. Atualmente, já se entende que qualquer pessoa está sujeita à doença e que isso não é motivo de nenhuma vergonha. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Continuo falando da trajetória da AIDS no Brasil. A doença passou pelo mesmo processo de estigmatização e posterior evolução que ocorreu ao redor do mundo. Se antes a população marginalizava os portadores e os viam como pessoas fadadas à morte, agora o cenário apresenta-se de outra maneira. O Brasil foi um dos países mais avançados em relação à difusão do tratamento da AIDS. Desde 1996, todos os antirretrovirais necessários são distribuídos gratuitamente para os cidadãos que vivem com HIV. Segundo informações do Ministério da Saúde, hoje existem 22 medicamentos em 38 apresentações farmacêuticas.
É direito de todo paciente brasileiro receber esses remédios sem nenhum tipo de custo, se houver prescrição médica. Apesar dos constantes avanços, os índices de infecção do vírus ainda são preocupantes. São 40 mil casos novos por ano. A cada 15 minutos, uma nova pessoa contrai HIV em terras brasileiras. A prevalência na população nacional é de 0,4%. Do todo, 68% dos infectados pelo HIV são homens. Os outros 32% são mulheres. 52,5% dos novos casos atingem pessoas de 20 a 34 anos. Falo agora dos sintomas da AIDS. Só depois de 30 a 60 dias após a infecção que os primeiros anticorpos tentam se defender. Isso gera sintomas semelhantes aos de gripe, como mal-estar e febre. Depois, as células de defesa começam a interagir com as mutações do vírus, que passam a crescer e morrer continuamente. Como isso acontece de maneira equilibrada, não há enfraquecimento do organismo. Trata-se então de uma fase sem sintomas, que pode durar vários anos. Como os sintomas da AIDS iniciais são parecidos com os gripais e muitas vezes não há sinais posteriores, é comum que a infecção do vírus não seja reconhecida até se agravar. É imprescindível realizar exames de rotina e também fazer uma investigação após eventuais situações de risco ou sob qualquer suspeita. Após os ataques frequentes do HIV, os linfócitos T se enfraquecem e começam a falhar em sua função de proteger o organismo. O paciente fica fraco e sujeito a infecções comuns. Então, surgem sintomas como emagrecimento, diarreia, febre e suor noturno. Com a imunidade baixa, as doenças oportunistas passam a ocorrer. É nessa fase mais avançada que a AIDS de fato surge. Sem o tratamento adequado, ela pode desencadear outras patologias, como pneumonia, hepatites virais, tuberculose, toxoplasmose, câncer, entre outras. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre a transmissão da AIDS. A transmissão ocorre principalmente nas seguintes situações: sexo sem camisinha, seja ele vaginal, oral ou anal. Transfusão de sangue contaminado, sem riscos no Brasil, pois os bancos de sangue adotam padrões rigorosos de testes. Uso compartilhado de seringas que normalmente ocorre entre quem utiliza drogas injetáveis. Utilização de instrumentos cortantes ou que furam, sem a devida esterilização. Transmissão vertical da mãe infectada para o filho durante a gravidez, parto ou amamentação. Tenha em mente que a doença não passa entre quem faz sexo com o uso correto da camisinha, beija na boca ou no rosto, encosta em lágrimas ou no suor alheio, abraça ou aperta a mão de alguém infectado, usa toalhas, talheres, copos, lençóis ou sabonetes compartilhados, é picado por insetos, utiliza mesmo a piscina ou banheiro que alguém com AIDS, e qualquer outra situação semelhante. AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Os tratamentos já estão avançados e garantem uma vida praticamente normal para os pacientes, mas ainda não há a possibilidade da eliminação do vírus do organismo. Até hoje, só existem 2 registros de pessoas totalmente curadas da infecção pelo HIV. O primeiro é de Timothy Ray Brown, que em 2007 se curou após um transplante de medula óssea obtido de um doador que tinha um gene muito raro que atuava contra o vírus. Já o segundo, chamado popularmente de paciente de Londres, teve a cura depois de um transplante de células-tronco em 2016, mas segue em tratamento de remissão, já que seu caso ainda é considerado muito recente. Hoje em dia, a maioria dos pacientes que realizam o tratamento correto conseguem atingir e manter a supressão viral. Nesses casos, a AIDS não gera sintomas e nem riscos de doenças oportunistas. Para você ter ideia, ela deixa até de ser passada em relações sexuais. Agora falo tudo sobre o tratamento da AIDS. O uso de medicamentos antirretrovirais é o que barra a multiplicação do HIV e que impede que ele prejudique o sistema imunológico. O tratamento da AIDS deve ser iniciado assim que o diagnóstico da infecção pelo vírus for recebido. Com a evolução dos procedimentos e composição dos fármacos, consequentemente o processo gera menor efeito colateral ao paciente.
Dessa forma, a aderência aos tratamentos também cresceu na população. Existem 22 medicamentos atualmente para o médico escolher. A terapia inicial envolve 3 antirretrovirais combinados, sendo 2 deles de classes diferentes. A boa notícia é que essas substâncias podem estar em um só comprimido. Chamadas de 2 em 1 ou 3 em 1, elas simplificam a rotina do paciente e favorecem sua adesão. Existem inúmeras classes medicamentosas contra a AIDS, e não faria sentido citar todas elas neste podcast. O esquema preferencial atual ocorre por meio de um medicamento chamado de dolutegravir com a combinação de lamivudina e tenofovir. Em breve, o Brasil deve aderir a um medicamento que reúne as 3 drogas em apenas uma cápsula. Evidentemente, de acordo com cada caso, outras combinações podem ser necessárias. Isso vale principalmente para gestantes, mulheres que pretendem engravidar, pacientes com coinfecção ou diante de outras especificidades definidas na consulta médica. Sobre a prevenção da AIDS. A AIDS tem prevenção diretamente relacionada aos fatores de risco. Ao eliminar as causas de sua transmissão, não há riscos de contrair o vírus HIV. Sendo assim, as práticas preventivas contra a doença incluem uso de preservativo em toda relação sexual, utilização apenas de agulhas e seringas descartáveis, testagens antes de transfusões, algo que ocorre em todo o banco de sangue brasileiro, acompanhamento pré-natal contra transmissões verticais para mulheres grávidas, esterilização de qualquer instrumento cortante ou perfurante. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moche para ser atendido no conforto da sua casa. Hoje você tirou dúvidas sobre temas ligados à saúde e ainda descobriu como marcar sua teleconsulta online. Aguarde o próximo podcast e aumente ainda mais seus conhecimentos em saúde. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Moche no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.